Bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2020, 9 horas e 12 minutos, 22 graus temperatura interna. Eu gravei um vídeo passado, Vênus é habitado? Uma pergunta, né? Vênus é habitado por seres humanos. E eu me referia que essa minha certeza vem do livro do Juízo Final de Rosélis von Sass, onde ela diz que Vênus é habitado por seres humanos que estão em início de desenvolvimento. Ao contrário da Terra, que recebe espíritos humanos há 3 milhões de anos, Vênus talvez receba há uns 100 mil anos, não se sabe, né? Mas lá estão no início do desenvolvimento. Então as criaturas humanas que vivem lá, elas não estão corrompidas. Era como acontecia aqui na Terra no início, né? O chamado paraíso na Terra. Quando os seres humanos eles eram muito intuitivos, ainda não eram escravos do raciocínio e nem indolentes espirituais. Isso foi conforme o desenvolvimento do ser humano, ele se direcionou para caminhos errados, né? E por isso estamos nessa situação, né? De juízo final, coisa e tal. Isso não acontece lá em Vênus. O livro do juízo final, aqui, o livro do juízo final, de Rosélis von Sass. Ele teve a primeira edição em 1969. Esse livro aqui é a 12ª edição, de 2003. São dos livros mais... é o principal livro, né, de Rosélis von Sass. Quer dizer, o mais difundido, possivelmente o mais vendido também. E tem um livro aqui que fala... É um livro de bolso. Profecias e outras revelações. Todos editados pela Ordem do Grau na Terra. Que é um livro... que é um extrato, né? Um livro de bolso. Que é o extrato do livro do juízo final. E então eu vou ler um trecho que fala de Vênus, o que ela diz de Vênus e essa questão de ser habitado, né? Se trata de um capítulo que fala o Sol morre. O Sol morre quando ela diz que o Sol está no fim de vida, enfim, do seu ciclo, e agora no juízo final ele vai ser substituído por um novo Sol. Esse novo Sol eu acredito que seja o chamado Nêmesis, estrela marrom, que com a vinda do grande cometa, ela também vai aparecer, né? Então todos os eventos vai culminar após os 3 dias de escuridão.
que teremos o novo Sol. O novo Sol que vai iluminar os outros planetas. Todos os planetas. E Nêmesis, que se for o novo Sol, se for o Nêmesis, ele também tem alguns planetas. E eu acredito que, sendo ele vai fazer a sua ignição, né? Se tornar um novo Sol. Então vai ter uma nova formação, vai ser um novo sistema, possivelmente com todos, ou então a maioria dos planetas do atual sistema solar, mais os planetas que tem em Nêmesis. Então ela tem esse capítulo, O Sol Morre, capítulo 14 do livro do Juízo Final. E nesse livro de bolso é o capítulo 4, é o que eu extrato. Bom, eu não vou falar, ler todas essas coisas, todas, porque são textos um pouco longos, né? O que fala do novo Sol, as consequências sobre a Terra. E tem um subtítulo aqui nesse capítulo chamado Existe Vida em Outros Planetas? Então ela diz que existe. Muitos outros planetas da Via Láctea, inúmeros, né? São habitados. E no final desse trecho ela fala sobre Vênus. Então vamos ver o que ela diz sobre Vênus. Bom, primeiro ela citou aqui sobre Marte, né, que foi muito discutido sobre os marcianos e tal. Então, no que se refere ao tão discutido planeta Marte, nele não habitam e nunca habitaram seres humanos. Na sua atmosfera pobre em oxigênio não haveria possibilidade. Com o planeta Vênus é diferente. Possui ele atmosfera, possibilitando a vida de seres humanos. Existe ali muita água e a temperatura ambiente é sempre quente. Devido à grande umidade do ar, a vegetação é sempre fresca e a temperatura ambiente é sempre quente. Devido à grande umidade do ar, a vegetação é sempre fresca e verde. A abundância de flores ali é indescritível. Por toda parte brotam da terra nascentes de água quente. E existem lagos cuja água em muitos lugares é tão quente que parece ferver. As criaturas humanas que habitam o planeta Vênus acham-se ainda bem no início do seu desenvolvimento, de modo que, até agora, ainda não são incorruptas. E ela conclui aqui: nunca um ser humano terreno chegará a outro planeta habitado numa astronave. A distância que nos separa da Lua não é tão grande em comparação com a dos outros planetas. A conquista dos astros é uma ilusão. Mesmo a conquista da Lua não tem valor prático. Os verdadeiros segredos da natureza há muito já se acham fechados para as criaturas humanas. As mais espetaculares conquistas técnicas nada poderão alterar nisso. Bom, é uma coisa definitiva. Se a Dona Rosélis diz que não tem, quer dizer, que o planeta Vênus é habitado, ponto final, é habitado. Agora, quanto a essa questão aí que ela citou que não existe possibilidade de alcançar outros planetas em astronaves, aí eu tenho algumas dúvidas. Eu penso que é possível, sim, que chamados discos voadores possam existir e que é uma questão de tecnologia, né? Falam da dobra como que diz, engenharia
sei se é uma reversa, não seria reversa. É uma tecnologia de dobra do espaço, né? Bom, do tempo, do espaço, né? A impressão que eu tenho que a tecnologia seria uma espécie que ela foge um pouco do espaço e tempo, né? Vamos dizer assim. Então eu penso que isso é possível, que, que outras civilizações de outros planetas, a gente não sabe de onde, possa visitar até fisicamente aqui, né? Tem essa questão da Terra oca também, que alguns acreditam, e eu também acho que pode ser possível. Não digo que seja não, que, que os planetas seriam ocos e que poderia, inclusive, existir os mundos subterrâneos, né? Não sei. Isso aí é uma coisa que eu acho que a ciência ainda ela está muito primitiva nesse aspecto, ainda dessas questões. Então, penso que isso pode ser possível. Agora, com relação a visitar, tem que ter uma finalidade, né? Porque, por exemplo, a Terra, que já habitam há 3 milhões de anos, os seres humanos que habitam aqui a Terra foram aquelas centelhas espirituais que foram destinadas para cá. E ela não pode, de repente, se encarnar, por exemplo, num planeta que está em início de desenvolvimento. Porque a etapa é outra. Porque é bom entendermos o seguinte, que vamos dizer assim, 99% dos seres humanos que encarnam em determinado planeta, eles são chamados espíritos em desenvolvimento. Que lá no reino espiritual, na sétima esfera do reino espiritual, que seria a parte mais densa e menos energéticas do reino espiritual, que são 7 mundos, né? O reino espiritual são sete mundos. Os 3 primeiras esferas ou planos são os mais energéticos. Então, os seres que surgem lá, os espíritos, eles já se tornam autoconscientes. Eles não têm que passar por um estágio assim de criança e de desenvolvimento. Não acontece isso. São os chamados criados, espíritos criados. A partir do quarto esfera, existe as chamadas crianças, né? Enfim, que há um período de desenvolvimento. Isso seria válido para a quarta, quinta e sexta esfera ou plano. Pelo menos assim que eu entendo. Não posso dizer que seja exatamente isso, mas é assim que eu compreendo, de forma que, conforme eu li estudo na Mensagem do Graal, de Abdul-Shin, os livros de Rosales von Sass e a literatura do Graal, são tudo publicados pela Ordem do Graal na Terra. Agora, esse sétimo plano, ou esfera, as centelhas espirituais, que seriam as nossas centelhas espirituais, na sua essência ela tem a substância do reino espiritual. Mas devido a ser aquela sétima esfera a mais densa e menos energética, essas centelhas, essas essências espirituais inconscientes, não conseguem se desenvolver. E como tudo na criação evolui a um progresso, essas centelhas, elas precisam
buscar um caminho para obter sua autoconsciência, seu desenvolvimento. E como não é possível lá, nessa sétima esfera, elas têm que descender, ou seja, mergulhar nos mundos mais densos. Então, primeiramente, elas adentram o reino enteal, né, que tem chamados os elementais, surgem lá, né, os seres elementais, os chamados deuses, né, pelos gregos, romanos, né, que tem o Apolo, enfim, Gaia, são seres que descendentes desse reino enteal. E que tem, por exemplo, Júpiter, Zeus, né? Os gregos chamavam de Zeus. Zeus e Hera, os nomes dos supremos lá desse reino enteal. Os romanos chamavam de Júpiter e os gregos de Zeus. Então nós passamos primeiramente nesse reino que é mais denso do que o reino espiritual. Ganhamos o nosso invólucro, que você, cada plano que a gente, que um ser que está num plano cuja origem é de um plano mais luminoso, mais energético, como no caso o reino espiritual, na sua descensão precisa se envolver com o invólucro. E depois estamos falando do reino enteal, né? O reino enteal ele é um chamado assim reino eterno, que as substâncias lá é o último reino, né? Que são chamadas substâncias vivas. Na verdade, nada é vivo, porque tudo depende da irradiação tudo que é criatura, que é criação, depende da irradiação de Deus para se manter. Essa radiação é do Pentecostes, a renovação de força de todas as criações. Que aqui na Terra é o dia 30 de maio de cada ano, que seria a renovação. Sem essa renovação, quando no ápice lá do reino espírito primordial, aí não estamos falando do reino espiritual, mas reino espírito primordial que está acima do reino espiritual. O reino espiritual seria uma espécie de cópia, mais fraca e menos energética do reino espírito primordial. Então, no ápice dessa criação espírito primordial, é que a pomba do Espírito Santo baixa no burgo, num recinto especial, lá no burgo do Graal, e ela paira sobre a taça do Santo Graal, que borbulha um líquido rubro. Ela paira e, vamos supor, descarrega a sua energia divina. A pomba do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele, que é Emmanuel, filho do homem, a pátria dele fica nas fronteiras do reino divino. E faz a ligação. E o burgo do Graal, no ápice da criação primordial, seria um anexo desse templo. Mas aí já é o reino espírito primordial, né? Então a pomba do Espírito Santo, ela, uma vez por ano, ela baixa até o ápice do reino espiritual. Lá está o Rei dos Reis, que é Parzival. Vamos supor, no sentido da luz, ele é uma parte de Emmanuel, o Espírito Santo. Ou então o Filho, pode ser considerado o Filho do Espírito Santo. Então, essa pomba do Espírito Santo baixa, paira, né, sobre a taça Santo Grau e libera essa energia que ela acumulou durante um ano, vamos supor, a radiação vinda do Espírito Santo. E daí ela, vamos supor, ela encandece
esse líquido rubro da taça do Santo Grau. Depois vamos supor, descarregar, ela volta a acender e volta para o reino divino. Então, essa é a radiação, vamos supor, de Deus, provindo de Deus, que alimenta toda a criação, seja a criação primordial, espírito primordial, seja o reino espiritual, o reino integral e, por fim, os reinos materiais. Então, é isso que alimenta e permite a existência de todos nós. Se não existisse esse Pentecostes, tudo iria perecer. Então, quando se fala, por exemplo, que no reino espiritual, que eu citei no reino integral, ainda existe substância viva, é que as substâncias elas conservam a sua forma. Então, não existe decomposição. Até o reino integral, os seres conservam, devido à substância, as suas formas. É um reino que não precisa dessa transformação que existe nos reinos materiais. Então é essa a diferença. Mas não que seja vivo, independente. Aí a palavra certa é independente. Não. Tudo que é criatura e criação é dependente dessa irradiação de Deus, que é o Criador. Mesmo no reino divino. O reino divino também é uma criação. Criação de Deus, os seres que vivem lá. Lá é diferente, porque é a proximidade imediata de Deus. Então lá existe, por exemplo, a incandescência branca. Então é algo completamente diferente das criações. Das criações, a energia positiva e negativa, elas não são unidas, elas devido à distância, elas são separadas. E existe, vamos supor, o masculino e o feminino. A energia negativa é o feminino e a positiva é o masculino. São as duas espécies de energia, enquanto que no reino divino elas são unidas. Devido à pressão do ambiente, elas são unidas. Então, isso são situações diferentes. Mas então estava falando sobre a descensão das centelhas espirituais humanas, né? Que quando elas passam pelo reino inicial, elas adquirem uma camada. Então, essas centelhas são inconscientes, elas não são nem masculinas nem femininas. Mas conforme ela não tem uma vontade, um livre-arbítrio, mas ela vai, assim, inconscientemente, ela vai buscando uma ligação, ou seja, com a energia negativa ou positiva. Enfim, aquelas que fazem a opção pela energia negativa se torna feminina, porque é menos ativa, vamos dizer assim, mas conserva mais em si as características espirituais, a ligação com um plano mais sutil, vamos dizer assim, enquanto que a parte positiva é aquela mais energética que vai em frente, né? E se torna também, entre aspas, né? Vamos dizer assim, mais grosseiras, que seriam as masculinas. Bom, depois entramos nos reinos materiais. O reino material é dividido em dois. O reino de matéria fina, onde nós adquirimos as nossas almas. As nossas almas é um corpo intermediário entre o espírito e o plano físico, né, material. Depois de termos a nossa alma, aí tem um detalhe interessante também. Quando essa centelha espiritual chegou até a matéria fina, já decidiu qual atividade quer, né? Tá certo? Se optou pela energia negativa, sempre será feminino. E se optou pela energia masculina, sempre será masculino. Foi aquela parte que se gravou, né?
Depois, posteriormente, quando entra na matéria grosseira e se encarna no plano físico, às vezes pode trocar, dependendo das tendências nas materialidades de um ser, que ele pode, numa encarnação posterior na matéria, mudar de gênero, o masculino e o feminino. Mas isso aí se torna uma alma torcida, né? Porque aquela antes da sua encarnação nos planos físicos, quando lá no reino de matéria fina, quando esse determinado centelha espiritual fez a opção ou pelo masculino ou feminino, feminino energia negativa, onde predomina a energia negativa, masculina positiva. Aí se estabeleceu, não pode trocar mais. Mas aqui na Terra, nos planos físicos, nas encarnações, quando tende mais para o feminino, por exemplo, uma alma masculina tendeu para o feminino, numa próxima ela vai se encarnar num corpo feminino. Mas aí ela será uma alma torcida, porque a essência dela não é feminina, é masculina. E o mesmo ocorre para uma mulher, que ela, dependendo da sua opção que ela faz aqui na encarnação do plano físico, foi para atividades masculinas, ela acaba encarnando na próxima encarnação. Na próxima vida, na próxima encarnação, ela vem em um corpo masculino. Mas aí é uma alma feminina torcida. Então isso ocorre muito. Mas isso não significa que no plano reprodutivo cada qual desempenha. Por exemplo, uma alma feminina, vamos supor assim, uma mulher, aqui no plano físico, mas que é na realidade uma alma torcida, que a essência dela é masculina, ela pode engravidar, ter filhos, mas ela não é sempre vai ter algo fora de sintonia, tá certo? Porque nos reinos materiais, depois que privilegiou o raciocínio, enfim, distorceu aquela intuição, aquela essência, isso é até certo ponto comum, mas isso não é o correto. Foi devido à torção do raciocínio e à indolência espiritual que esse tipo de coisa pode acontecer. Mas depois do juízo final, a restauração, isso não vai ser mais possível. Porque aí a intuição vai prevalecer e esse tipo de distorção não será mais possível. Bom, mas eu estou explicando toda essa questão aí para aquela informação de que essas centelhas espirituais, por exemplo, da Terra, que foram destinadas à Terra, que já é habitada há 3 milhões de anos, sempre só pode se encarnar num planeta amadurecido. Não pode se encarnar, por exemplo, num planeta Vênus que está no início do desenvolvimento. Não pode isso. Só quando, excepcionalmente, um espírito criado, por exemplo, que já subteve a sua autoconsciência, não é mais um espírito em desenvolvimento. Aí ele pode se encarnar em Vênus, mas isso é uma missão, não faz parte daqueles espíritos em desenvolvimento. Como aqui na Terra aconteceu no início do desenvolvimento, enfim, dependendo das etapas de desenvolvimento, vinha, por exemplo, um espírito criado, né, para permitir uma evolução maior, ou então também, eu acredito, um espírito que já completou, desenvolvido, mas que já se tornou autoconsciente, após algumas encarnações, também é possível, porque ele já se tornou, ele já voltou para o paraíso, mas teve uma missão especial e retornou. Agora, essa questão de que a ciência diz que o planeta Vênus tem 450
450 graus centígrados. Então, numa temperatura dessa, seria impossível uma vida, né? E essas afirmações, para mim, estão completamente erradas, né? Porque se tem essa temperatura, é impossível. Então, a minha opinião é que não foi bem precisa essas informações que, que eles tiveram através de algumas sondas que chegou a pousar, né? Como aquelas soviéticas, né? Mas isso já faz muito tempo, foi na década de 1960 até 1980. Eu acredito que houve muitas distorções, uma tecnologia mais primitiva e a ciência afirma que é, mas eu acho que é ainda muito prematuro isso, essa informação. Justamente porque o Vênus é um planeta por ter nuvens, sempre nuvens, ela ela distorce muito as informações, enfim. Eu acho que eu precisaria então no futuro novamente atentar para Vênus, no sentido de ter missões mais completas, que pouse lá em Vênus, explore com maiores tecnologias. Para o planeta Vênus é muito mais difícil, né? Pousar por causa da atmosfera densa. Agora a questão aí, fundamental que eu vejo, que a ciência diz que essa temperatura toda, que seria 30 vezes maior do que a da Terra, né? A Terra tem uma temperatura média de 15 graus. Enquanto a de Vênus, 450 graus centígrados, seria 30 vezes maior. E a ciência diz que isso se deve ao efeito estufa. Mas eu pergunto, se o planeta Vênus ele reflete 70%, é o albedo que chama, né? 70% da luz que ele recebe do Sol, como isso é possível? O planeta Vênus é o que mais reflete luz. Ele é o terceiro astro mais luminoso do céu. Fora o Sol e a Lua, é o terceiro astro mais. Estrela d'alva, né? Que mais brilha, né? Justamente porque ele, além de estar mais próximo do Sol, ele reflete 70%. A Terra reflete metade disso, 35%. Porque a atmosfera da Terra é mais rarefeita. Então, como que o efeito estufa faria isso?